Nosso Paraná é gigante e tem tudo para crescer ainda mais. Força para avançar, ideias para inovar. Mas para seguir construindo um Paraná com tudo, é preciso fazê-lo com todos, porque é a voz de quem sonha, trabalha e constrói o presente que abre caminhos para o amanhã. Com transparência máxima, a Assembleia Legislativa está sempre de portas abertas para um progresso que transforma as cidades, que se importa em ouvir a população em sessões itinerantes e no orçamento participativo, que se une ao governo estadual para fazer o maior programa de abertura de creches da história e levar asfalto novo e vida nova a milhares de paranaenses, que respeita o dinheiro do povo, que devolveu quase R$ 1 bilhão ao Estado para juntos garantirem mais investimento aos municípios. Porque o nosso Estado não se divide, ele se soma para ser ainda mais forte por você e com você. Assembleia Legislativa do Paraná. Paraná com tudo e com todos. Pedro Mufato na cabeça, Cascavel Futsal no coração, porque é semana de clássico pelo Campeonato Paranaense a Zero Ouro. Aliás, pensamento positivo também para o Internacional, porque tem jogo importante, jogo decisivo pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Comecei nessa vibe mais automobilística, porque o mês de maio promete com muita atividade na pista do Autódromo Internacional Zilmar Belkis em Cascavel. Claro, domingo agora, dia 18 de maio, tem a etapa da Fórmula Truck, em que Pedro Mufato já anunciou que vai ser a última prova dele guiando um caminhão nas pistas do Brasil e do mundo. Aliás, Pedro Mufato, que começou a trajetória dele no automobilismo no dia 4 de dezembro de 1966, correndo ao lado do Willy Chen, guiando um Cinca Chambord, o chamado, o Cinca 3 Andorinhas, se não me engano, é isso? E ele guiou pelas ruas de terra ainda de Cascavel, naquele antigo circuito, antes do Autódromo Internacional. Mas Pedro Mufato, que contribuiu para a construção do autódromo, o piloto perfeito, foi responsável pela construção do autódromo de Cascavel também, e agora vai de fato parar. Depois, dia 25 de maio, tem Stock Car em Cascavel. Mas como eu disse, é uma semana importante para os clubes brasileiros da Libertadores da América. Assunto para nossa, ou melhor, vários assuntos para a nossa resenha desta semana, hoje dia 15 de maio de 2025. Semana de Libertadores da América com dois matematicamente classificados. Primeiro, Palmeiras, Bruno Rodrigues e Gabriel Porta. Resolvido? Olhando a camisa. Vendo ali a Lady Gaga na camisa do Gabriel. Bem observado. Lady Gaga que não tem nada a ver com o nosso bate-papo aqui. Enfim, Palmeiras classificado com a possibilidade de ser o time com a melhor campanha geral aí na fase de grupos da Libertadores da América. Se vencer o Bolívar, consuma essa condição, mas o São Paulo é o segundo brasileiro matematicamente classificado. Aliás, guris, um São Paulo que buscou essa classificação de maneira heróica, um empate com sabor de vitória. Será que a gente pode jogar muito confete, dizer que está surgindo um novo talento do futebol brasileiro? Sejam bem-vindos. Sofreu, né? Bastante. Teve a expulsão do Alisson, que pra mim foi justa. Tem muita gente falando que não sei o que, sem querer também é falta, gente. Sem querer também é ser expulso. Se eu dou uma cotovelada em alguém sem querer no jogo, eu sou expulso. Exatamente. Enfim, sofreu, buscou um resultado e segue aquele negócio que a gente vem falando há algum tempo. São Paulo é um time que tá se mostrando um time bastante chato na Libertadores. Exato. De se lidar, um time que a gente pode classificar como copeiro, pelo menos nessa edição da Libertadores. Busca os resultados, cria os resultados. Eu acho que é cedo ainda para falar sobre o Luca. Primeiro gol dele. Primeira aparição no profissional, primeiro gol. Um belo gol, mas é cedo ainda para falar. Eu acho que precisa de um pouco mais de lenha para queimar, ter um pouco mais de espaço. Mas fica aí o adendo. Esse time de São Paulo é um time complicadinho, vai classificar em primeiro lugar no grupo. Já garantiu a primeira colocação? Não, ainda não. Mas provavelmente classifica em primeiro lugar no grupo e vai incomodar nas fases finais, olhando no São Paulo, porque é um time que tem certa tradição na Libertadores, que costuma ir longe. São Paulo, que na Libertadores passada, ele saiu, acho que invicto, não? Quando foi eliminado pelo Botafogo nos pênaltis. Eliminado invicto. Só queria destacar aqui como é chato ver o São Paulo jogar, né? Tava comentando com o Gabriel, eu consigo parar pra assistir muito time do futebol brasileiro, muito time. Assisto terceira divisão no Campeonato Paranaense. Eu não consigo assistir o jogo de São Paulo. Mas por quê? Eu não sei, eu acho um time chato, sabe? Um time sem sal.
você se vê jogar, não tem um destaque, não joga. Nunca vi o São Paulo com futebol que dá pra dizer vistoso. O Morumbi é um estádio gelado. Enfim, são várias coisas que culminam pra eu não gostar de assistir jogo do São Paulo. Eu achei o jogo interessante ontem, mas assim, ela teve esse momento eufórico do Tricolor Paulista, porque se a gente pegar um pouquinho os lances, o São Paulo teve a expulsão do Alisson, pontuado por você, justíssima, e jogou boa parte do jogo com um jogador a menos. Mas detalhe, teve um lance do Ferreirinha que ele faz uma grande jogada, mas perde o gol, depois teve um gol perdido pelo Alan Franco, e vem o gol do Aguilar. Ou seja, era uma situação bastante adversa para o Tricolor Paulista, e mesmo assim, méritos do Luiz Zubeldia, que apostou no menino, e ele foi lá e fez um gol que dá gosto de ver, aquele tipo de gol que se tornou até um pouco mais raro pela personalidade do menino que chega jogando, driblando, cortando e marcando. Pois é, boa tarde, Luciano, boa tarde, Bruno, Papinha, quem nos assiste. Destacar esse São Paulo, que vem fazendo uma campanha muito bonita na Libertadores. Assim como o Bruno disse, a gente sempre tem que reiterar, né? Times de tradição em Libertadores, como São Paulo, Palmeiras, costumam a ir longe e dar muito trabalho. Destacar também a defesa do São Paulo, né, gente? O São Paulo é a segunda melhor defesa. Tem ali, deve ter uns 3, 4 times com 3 gols. A melhor defesa é a da LDU, que tem 2. Sofreu 2 gols. Com jogo a menos, né? Com jogo a menos, tem o Flamengo hoje. Mas destacar esse São Paulo que fora de casa tem jogado melhor do que em casa, né? Acabou empatando, caiu com a Aliança Lima, 2-2. Um jogo que estava nas mãos do São Paulo. E tomou esse empate em casa do Libertad, vice-líder, mas que costuma se dar muito bem sobre as adversidades, né? Conseguiu buscar os resultados fora de casa. O São Paulo tá invicto fora de casa. Venceu a Aliança Lima, venceu o Libertad e venceu também o Talheres por 1-0. Então destacar esse feito do time do Zubeldia, que em crise consegue, né? Em crise, entre aspas, né? O São Paulo, a gente lembra que até pouco tempo o Zubeldia estava muito balançando no cargo por conta dos empates no Campeonato no Campeonato Brasileiro, por conta de não chegar à final do Paulista, mas ele conseguiu se manter no cargo e manter o bom trabalho. Agora, claro, revelando novos jogadores, porque o São Paulo, a gente tem que lembrar que até pouco tempo estava sem Lucas, sem o Oscar, com muitos tava com desfalques, né? Muitos desfalques. E ele conseguiu achar soluções. Destroçado. O Lucas, inclusive, deve demorar um pouco mais pra voltar ainda. Segundo eu tava lendo agora há pouco, parece que só depois do Mundial de Clubes da FIFA. Vai tempo. O Oscar vem voltando aos poucos, né? Uhum. Ele tava relacionado. Ele entrou nesse jogo. Jogou. Começou entre os titulares, depois ele foi substituído por quem, meu Deus? Já lembro, mas ele não jogou a partida toda, mas ele começou jogando ontem. E o São Paulo sempre revelando novos jogadores, né? O Luca, o William, e não à toa que o Ângelo Marinakis, lá, o dono do Nottingham Forest, se interessou em investir na base do São Paulo para pegar esses ativos e também levar para os clubes que ele tem na Europa. Não é nada oficial ainda, mas surgiu essa notícia há uma semana atrás e, enfim, São Paulo sempre revelando bons jogadores de Cotia. Isso daí é o mesmo grego que quer comprar o Vasco, né? Magnata, né? Magnata da bola. O São Paulo sempre teve esse caráter revelador e o Zubeldia tava freando um pouco a garotada de jogar, agora tá dando mais espaço. Ele não teve o que fazer agora, né? Tá dando mais espaço porque não teve o que fazer. Porque precisou, porque não tinha mais elenco. Exato. Porque senão não ia dar espaço e não ia se destacar os moleques, iam ficar sendo emprestado, jogado pra cá e pra lá. E aí você perde talentos. E é isso que acontece em muito time aqui no Brasil, que tem o Brasil e a América do Sul em si tem muito treinador que não gosta de trabalhar com moleque novo, que gosta de trabalhar só com jogador maduro. E isso é um erro. É isso, Luciano. Qual o outro destaque? O que nós vamos destacar? Mas deixa eu fazer um bate-papo com vocês um pouco diferente hoje, porque a gente claro, é a quinta rodada, é a penúltima da fase de grupos da Libertadores da América, tem a conclusão dessa rodada com jogos importantes nessa quinta-feira, mas assim, faltando uma rodada que agora vai ser no fim de maio,
Depois que Carlo Ancelotti assumir a seleção brasileira, daí tem os jogos da última rodada da Libertadores, algumas situações estão definidas. Falamos do grupo do São Paulo, mais um classificado, ele é o líder com 11 pontos. O Libertad é o segundo com 8, mas ele ainda é ameaçado pelo Alianza Lima, que joga hoje contra o Talleres. O Alianza Lima pode chegar a 10 pontos e vencer os 2 jogos. Se o Alianza não vencer, ou for derrotado no jogo, Libertad então garantido na próxima fase. Mas vamos então grupo a grupo, porque ontem era para ser, esteve muito perto de ser definido o grupo A da Libertadores da América. Mas o Botafogo, apesar do susto, manteve esse grupo embolado. Então, Universidade de Chile com 10 pontos, Estudiantes com 9, Botafogo com 9. Nessa chave, meus guris, eu acho que o Estudiantes tem a situação confortável porque pega o cara bobo na última rodada. Ou seja, Universidade de Chile e Botafogo e Universidade de Chile no dia 27 vão fazer confronto direto por uma vaga. Coube acontecer isso na última rodada, né? Ontem, o Botafogo tinha, né, fez 2-0. Melhor primeiro tempo do temporada do Botafogo, estavam falando. Eu não assisti o jogo, mas pelo que falaram, foi o melhor primeiro tempo da temporada. E tava no G2, né? Por conta dos gols, do saldo de gols. Né? Aí acabou que tomou os 2, conseguiu vencer. E foi essa vitória pro Botafogo, deixa o time vivo pra última rodada, né? E foi um bom resultado do Botafogo. Destacar o Cuiabano, que vem jogando muita bola. Inclusive tá... Impressão minha ou ele é um atacante agora? Ele virou atacante. Ele tá sendo utilizado como atacante. Ele joga espetado, né? Ele tá sendo jogado. Ponta esquerda. E muito bem, sempre muito ativo ali no ataque. A Universidade, o Botafogo e a Universidade de Chile vai acabar sendo a decisão, né? Quem que vai pra Sul-Americana e quem vai passar de fase. O Cuiabano, inclusive, o Botafogo recusou hoje proposta do Brighton na Inglaterra por ele. O Brighton fez 2 investidas e recusou. E vão investir mais ainda. Já tá... Torcedor do Grêmio com saudade, Cuiabano. Cai agora a chance do Botafogo se classificar, porque tem a vantagem de jogar em casa, né? Mais ou menos. Depende dele. 10 milhões de euros e o Grêmio vendeu ele pro Botafogo por 6 milhões de reais. Parabéns! A configuração dessa chave é justamente essa, porque a gente não vai assim, deixar de acreditar que o Estudiantes não vai vencer o cara bobo na última rodada. O Estudiantes vencer, classifica. Aí o Botafogo só não pode empatar o jogo em casa contra a Universidade, porque corre o risco de ficar em terceiro lugar. Grupo B sem brasileiros, mas o grupo B pode Só render... um destaque sobre o Botafogo? Pode falar. Baita gol do Arthur. Ele marcou um lindo gol contra o Inter também. O time todo do Botafogo parece que vem em uma evolução, né? Então... E tá tentando repatriar o Almada pro Mundial. Pode acontecer, Pode acontecer, ele não tá muito feliz lá no Lyon. Quem sabe? Grupo B, então. Grupo B que pode render mais um classificado. Até agora são 5 matematicamente classificados. Me ajuda aí. São Paulo, Palmeiras... Penharol. O Penharol, o Vélez e o Racing. Se não me engano, o Racing no grupo do Fortaleza garantiu. Então o grupo B pode render a classificação ao River Plate, só basta vencer aí o Independente Del Valle que garante. Mas essa chave, então, ontem teve o Universitário do Peru vencendo o Barcelona. Então a situação é essa: River Plate 8, líder, pode ir a 10, 5 de vantagem para o próprio Independente. Universitário 7, Independente 5, Barcelona 4. Barcelona que foi o algoz do Corinthians na fase prévia. Decepção para os equatorianos aqui nessa chave? Ou ainda não? Ou é cedo para falar isso? Meio que pode todo mundo classificar ainda, né? Porque o Barcelona tá 3 pontos só do Universitário. O Universitário do Jorge Fossati, né? Do bom Jorge Fossati, campeão da Libertadores com a LDU, e que venceu esse Barcelona em 2 jogos. Venceu lá no Equador e venceu ontem. Vem esse credenciando para pegar essa segunda vaga. Eu acredito que hoje o River Plate vai resolver sua vida. Se der uma zebra, embola a chave. Se der uma zebra, embola total. Fica tudo muito indefinido. Se der uma zebra, elimina o Barcelona. Se der uma zebra, elimina o Barcelona. Porque exatamente. O Del Valle vai a 8, alcança o River, o Barcelona não tem mais chance. Vai para a última rodada sem chance. A pergunta que fica é: será que o técnico segundo Castilho ainda está indo bem vestido? Ontem ele estava mais discreto. O jogo passado ele foi com todo de oncinha. Todo de oncinha. Porque ele falou que ele só se veste bem porque condiz com o que o time dele joga. Então, a situação aqui não é nada boa, né? Segundo o Castilho. Ai, Coringão. Meu Deus do céu. Vamos pro grupo que tem brasileiro.
e brasileiro na Berlinda, que é o grupo C. Agora, se a gente recordar, eu acho que até Hoje foi... o mundo será chocado. Hoje o mundo será... Porque assim, se nós voltássemos... Quando teve o sorteio dos grupos, todo mundo colocava Flamengo e LDU como classificados aqui. Ninguém cogitava um Central Córdoba aprontar. Invicto e voando, né? Invicto e voando. E se o Flamengo não vencer hoje, Central Córdoba então é mais um que garante vaga nas oitavas. Na verdade, eu acho que é muito difícil tirar o Central Córdoba. Hoje eles estão 6 pontos do Flamengo. 6. Se o Flamengo vencer, vai a 8. Fica Um Flamengo, ponto que eles somarem um acaba. ponto que eles somarem acaba. Ele joga com a LDU em casa na última rodada. Olha, vou te Difícil. falar, a situação do Flamengo ela é difícil, mas Mas essa chave, então, os 3 podem terminar com 11 pontos na última rodada. Dá um bolo feio aqui. Só que o saldo do Córdoba é muito bom, cara. O Córdoba tem 5 de saldo, o Flamengo não tem saldo. A LDU tem 3. O Flamengo teria 5 ou é 3? Acho que são 3 de saldo. 3. são 3 para os 2 primeiros e o Flamengo com 0, né? Hoje o Flamengo não pode pensar em empatar. O Flamengo De forma alguma. Tem que pensar em Agora, ganhar da LDU e fazer saldo. Quando se o Flamengo conseguir uma vitória por 2-0, ele já inverte a posição com a própria LDU. Mina o saldo da LDU, ele passa a ser o segundo Não colocado. pode ter empate com 3 e 11 pontos, porque na última rodada tem Central... pode. Central Pode. Córdoba, verdade. Central Córdoba vai perder pra LDU. Eu acho muito difícil o Flamengo ficar de fora, porque na última rodada eles enfrentam o Deportivo Morto. Tátira, né? Que tá com 0 pontos. Então. Time de pior campanha, Libertadores. E ainda joga em casa, né? Então, assim. Só uma tragédia tira o Flamengo dessa segunda fase da Libertadores. Das Acontece oitavas. que hoje... O Brunão tá contando com 15 de maio de 2025. Anota aí, torcedor flamenguista. Tô contando vai com o acontecer ovo alguma coisa. Falamos então do grupo D, com São Paulo classificado, com o Libertad com a classificação encaminhada. Vamos pro grupo E. Aí teve time se complicando, viu? Você quer mencionar então o Fortaleza do Vojvoda? Exatamente. Como martelou e fez um bom jogo contra eu assisti o jogo contra o Atlético Bucaramanga. Era pra ter garantido a vaga ali. Sim. Agora vai pro tudo ou nada, né? Jogar com o Racing lá no Nossa. cilindro. O Bucaramanga pega um Colo-Colo que já Deu adeus? não tem mais, não briga nem por Sul-Americana. Então, Fortaleza tem uma missãozinha árdua aí pra esse último jogo. A única vantagem no caso do Fortaleza é que o Racing tá classificado. Né? Exato. Vai Pode jogar. tirar o pé. Mas eu não acho que vai tirar. Fortaleza joga por um empate, podemos dizer assim, porque o Bucaramanga tem um saldo ruim e o Fortaleza tem um saldo bom. E de repente o Racing vai querer buscar ter a vantagem de jogar o segundo jogo. Depende em muito, casa. depende muito do jogo do Palmeiras hoje. Se o Palmeiras dá uma tropeçada, O ele Racing tem pode chance ser o melhor de... time do... Inclusive, fora os times brasileiros que são os favoritos naturais, eu acho que esse Racing e o Atlético Nacional são os times sul-americanos, tirando os brasileiros, que podem vir a tirar o título do Palmeiras, ou de um São Paulo, de um Flamengo, porque são os 2 melhores times. E não pelo que. Não por nada, assim, por ter essa campanha boa, mas pelo que vem jogando. E em ativos, jogadores, eu acho que são. O problema do Atlético Nacional é que fora de casa é um time muito frágil. É. Tem um problema grande. Mas enfim, Fortaleza joga aí vai ter que vai penar pra conseguir classificar. Deixou escapar a chance. Né? Deixou escapar a chance e o jogo em casa com o Bucaramanga era pra matar. Falar Pensa do ser eliminado pelo Bucaramanga. Bucaramanga. Falaram do Fortaleza na Berlinda, agora o Bahia também deu bobeira ontem, né? Deu. Grupo F é ou não é o grupo da morte da Libertadores? Eu acho que é. E vem se desenhando isso, porque a gente já falou que era o grupo, mas ele tá muito embolado, porque se o Nacional ganha do Internacional hoje, acontece uma tragédia de, no final, na última rodada, 2 brasileiros ficarem de fora. Porque se o Nacional ganha, Um empate classifica os dois. um empate classifica os dois. E assim, né? Pela situação que o Inter vem nos últimos jogos, Não classifica porque se o Bahia ganha do Inter. Exatamente. Mas assim, o Inter vai com tudo no Bahia. De repente, um empate pode render a eliminação de ambos aqui. E o Inter jogar o Inter pro 4º lugar ainda. só que o Inter joga em casa. Exatamente. Então, né, é uma vantagem. O Bahia ontem praticamente se despediu, né? Eu acho que se despediu do Libertadores ontem. Ficou muito difícil pro time Eles vão ter que fazer milagre lá do no Rogério Porto Alegre. Ceni. Vão ter que fazer milagre, cara. Eu acho que o Atlético Nacional já garantiu vaga, ninguém tira.
E ressaltar também a campanha dos dois, do time colombiano e do uruguaio, né? O Nacional, que começou muito mal, conseguiu um empate com o Inter ali, até, né? Merecia a vitória. Claro que no final o Inter deu uma pressão, conseguiu reverter a situação, mas depois o Nacional foi buscar o resultado contra o Bahia. Exato. Né, ali na Fonte Nova e vem se recuperando muito bem. Acho que hoje os dois favoritos é o Atlético Nacional e o Nacional. Nós temos o Atlético Nacional como classificado já? Não, ainda não. Porque já tá. Porque, ó, o Inter ganha hoje, vai a 8. Na última rodada tem o Inter e Bahia se matando. É que matematicamente eu acho que não, né? Porque o Nacional teria que ganhar hoje do Inter, né? Daí poderia... se o Nacional ganhasse hoje do Inter, poderia acontecer. Porque daí o Nacional vai a 7. Pode chegar... E se o Inter ganhar, o Inter vai a 8. Daí ficariam Atlético Nacional, Bahia e Inter. Ou melhor, Atlético Nacional 9, Inter 8, Bahia 7. 3 times lutando por 2 vagas. O Inter vencendo, o Nacional elimina o Nacional. Mas de momento todo mundo tem chance. De momento tá todo mundo na briga. Tá todo mundo no páreo. Assim, falando um pouquinho do Inter, você tocou num assunto interessante. Eu acho que o Inter desenterrou um falecido quando permitiu o empate em 3-3 com o Nacional do Uruguai. Sim. Teve a situação até um pouco que rendeu comemorações pela maneira que buscou o empate, mas tomar 3 gols dentro do Beira-Rio, e aliás a defesa do Inter vem sendo uma peneira nos últimos jogos. Mas enfim. Ai, Vitão. Antes elogiado. Se ganhar, joga o Bahia numa saia justa danada aqui pra... o Inter, se ganhar, o Inter desenterrou um defunto e começou a cavar um buraco, né? Se o Inter ganhar, o Inter praticamente vai conseguir se classificar porque vai jogar pelo empate na última rodada. Mas tudo se passa por hoje. Tanto para Inter quanto para Nacional e para os outros 2 times do grupo, né? Lembrando que ontem o Penharol garantiu vaga, então o torcedor do Nacional vai estar meio... No grupo H, né, Bruno? Penharol e Vélez, ambos classificados. É o único grupo com 2 classificados. Né? Já definido. Definido 100% porque o San Antônio já é o terceiro, então ele já vai para o playoff da Sul-Americana. Papelão do Olímpia, hein? Papelão do Olímpia. Mas o time é bem ruinzinho. Eu acompanho o Olímpia e o time é bem ruinzinho. O Bustos chegou, assumiu o lugar do Palermo lá. Tá tirando o leite de pedra. Ainda começaram ganhando 2-0 e depois tomaram a virada 3-2. Enfim. Palmeiras, né, Lúcio? E o Palmeiras voando na Libertadores, o único time 100% de aproveitamento, joga hoje, fecha essa 5ª rodada. Quem ficou perto da classificação foi o Cerro, né? O Cerro venceu fora de casa. Fez 1-0 no Sporting ontem. O Palmeiras deve ganhar desse Bolívar aí e já deve meio que decidir Não, se ele ganhar hoje é o primeiro, geral. Então, não, mas decidir a parada no grupo. Eu acho que o Cerro, o Sport Cristal tem -4 de saldo. Dificilmente tira o Cerro, já garante o Palmeiras e Cerro já na próxima fase. A única chance do Cerro perder essa vaga aí é pro Bolívar mesmo. Se o Bolívar aprontar hoje, o que eu acredito que não aconteça. Querem dar uma pincelada, já que falamos de competições internacionais, dar uma pincelada na Copa Sul-Americana. Aliás, Sul-Americana, que a situação é um pouco inversa aí no que diz respeito a times brasileiros, todo mundo tá meio penando. Tem equipe matematicamente eliminada, tem equipe que só vai pegar o 2º lugar. Tem Gabigol comemorando o gol inútil ontem, igual um maluco. Exatamente. Passar vergonha à vista, né? Meu Deus do céu. Passando só pelo grupo dos brasileiros. Então, grupo B, já tem a Universidade de Quito classificada em primeiro, já está nas 8º. Vitória que venceu a primeira, hein? Venceu a primeira e agora tem condições de buscar uma vaguinha no playoff, mas na última rodada tem justamente a Universidade. Vitória e Bulo-Bulo. Você viu aqui primeiro. Lá em Quito. Esse Defensa e Justiça e Cerro Largo aqui promete emoções na última rodada. Gabriel, grupo C. Corinthians matematicamente tem chance de ser primeiro, mas consegue? Não consegue, Lúcio, até pela questão... Tava vendo a provável escalação hoje do Corinthians, um time bem misto, acho que não tem elenco para disputar. Abriu mão, não tem elenco para disputar 3 competições, né? Agora o Memphis Depay se machucou também, é um desfalque muito considerável. Acho que dá pro Dorival testar opções aí, né? Tem o Kaique Ferrari hoje, que é o menino da base, vai ganhar oportunidade, o Rian. Acho que é uma oportunidade para testar os meninos mais novos aí. O Corinthians desastroso essa temporada em competições sul-americanas, como sempre, né, na história do Corinthians, e vergonhoso que esses caras fazem, a postura que tem em campo quando é competição sul-americana, e hoje não tem outro resultado
A outra afinidade para esse duelo contra o Racing é você testar outros jogadores que não vêm tendo aproveitamento no time principal. Falar pra vocês que a cara do Corinthians ganhar do Racing hoje pra última rodada praticamente vivo. Há uma chance, né? O Corinthians pode chegar se vencer 2, né? 6 pontos mais 5 e a 11, mas daí teria que tirar um saldo exorbitante do Huracan, né? Então, assim, a classificação em primeiro é quase impossível. Classificar em Aí segundo pra classificar daí em segundo. pegar um... A menos que ele faça saldo também contra o Lanterna. O Classificar Racing tem menos 10 gols, né? E tem 0 pontos. Aí o Corinthians hoje vai lá e perde pro Racing Montevideo. classificar em segundo pra pegar o Flamengo, que vai ficar em terceiro na chave. Nossa senhora! O Corinthians O Corinthians joga hoje Na então, segunda fase da Sul-Americana. fechando a quinta rodada contra o Racing do Uruguai lá no Centenário, 7 da noite. Grupo D, vacilada do Grêmio também. O Grêmio que é invicto, era até então o melhor brasileiro, mas ele foi ultrapassado pelo Fluminense agora. No grupo D, o Grêmio segundo com 9, primeiro o Godoy Cruz com 11. Godoy Cruz na última rodada que joga em casa contra o Atlético Grau e o Grêmio pega o Sportivo Luquem. Os dois brigando pela primeira posição. Os dois já classificados já, né? Hã? Os dois já classificados já. Decidir apesar do quem Grêmio. fica em primeiro e segundo. Exatamente. Era grande chance pro Grêmio, né? Passar o Godoy Cruz e tentar essa vaga direto, né? A grande verdade é que o Grêmio e o Mano estão levando a Sul-Americana só por obrigação mesmo, porque para chegar até, né, as decisões mais à frente ali, chegar semi-quarta, o Grêmio não tem fôlego nem... O problema é que vai nessa de jogar por obrigação, aí passa a próxima fase, pega um timinho ali meia boca que ficou em terceira Libertadores, passa, aí vai e pega nas oitavas um time mais, do nada você tá nas quartas e aí você não pode mais tratar como obrigação, tem que começar a tratar como prioridade. O próprio Corinthians vem chegando a semifinais de Sul-Americana 2 anos seguidos, assim. Vai levando, quando vê tá lá na frente e aí não pode mais tratar como... Não, e tem outro detalhe. Se você tá desdenhando da Copa Sul-Americana, mas no caso do Grêmio, vamos supor que ele classifique em segundo, ele tem, por obrigação, fazer mais 2 jogos na temporada, que são os playoffs Mais aí. desgaste. Pra esse elenco curto, né? Mais 2 viagens, mais... Pega um time lá na altitude lá pra jogar, enfim. Já pensou Inter e Grêmio, né? No playoff da Sul-Americana? Aí é como se fosse o final de Libertadores, né? Nossa senhora, nossa senhora. É possível, tá, torcedor colorado? Os dois times vão completo possível. daí. É Possível. Grupo E, acho que a gente vai dar só uma pincelada, que o Gabriel já antecipou que o Grêmio venceu o Cruzeiro venceu a primeira, mas o Cruzeiro venceu quando já não tinha mais nada pra fazer, só tem mais um joguinho contra o Santa Fé na última rodada, apenas para cumprir tabela mesmo. Grupo F, Fluminense, então. Que garantiu a classificação em primeiro. Primeiro, já Grande é classificado. Dois bons times, 2 times carismáticos, Muxuca e Palestino. Grupo F, Fluminense venceu mesmo com algumas contestações ontem no Maracanã, 2-0 no União Espanhola, mas é o primeiro colocado e tem um confronto direto na última rodada contra o Once Caldas no Maracanã, ambos brigando pela primeira posição. Hoje o Fluminense com 10, o Once Caldas com 9. Torcida do Fluminense na bronca, né? No primeiro tempo vaiou o time, etc. Também o Everaldo tirou a paciência da galera, né? Perdeu um pênalti, aí no rebote foi lá e perdeu de novo. Perdeu de novo. Mas aí te pergunto, demérito do Everaldo ou mérito do goleirão? Claro que não, porque o goleiro se recuperou, você viu que ele teve uma reação muito rápida. Mérito do goleiro, até que a torcida, né, não entende, né? É que o dilema de você perder um pênalti jogando profissional, ele é muito difícil, né? Como é que você vai perder um pênalti com um gol desse tamanho, etc. Eu acho que o Fluminense, tirando o Vitória, que tá levando a sério por jogar sua primeira competição internacional, o Fluminense dos times brasileiros que estão no Sul-Americano é o que tá mais levando a sério a competição. Inclusive, Luciano, 5 pênaltis pra você bater no Dibu Martinez. Quantos gols você faria? Eu? Cara, eu tenho um problema. É que eu faria 4. 4 gols? Ele ia pegar só o último meu. Sabe por quê? Porque ele nunca viu eu bater pênalti. Eu bato pênalti só num lugar. E eu era batedor de pênalti, viu, pesado? Dificilmente perdia. Às vezes eu ele ia, nos 4 primeiros ele ia me estudar, no 5º ele ia defender. Às vezes eu me pego pensando, o gol é tão grande assim pra você errar um pênalti. Aí você vê o goleiro, né? Paredão. A abertura dele de mão aqui dá uns 3 metros de... Ele é pegador de pênalti. E é um pegador de pênalti, você já fica, putz. Ele vai entrar na sua cabeça. Não, eu acho que 4 eu faria, viu? Seu Dibu Martins. 4, eu. A hora que nós se encontrar, tá feito o desafio. Tá feito o desafio. Fechando o grupo... tem 2 chaves ainda. Tem o grupo G, que fase do Vasco, né? Lanús... Eu acho que é pouco.
Já classificado em primeiro, Melgar em segundo, terceiro Vasco com 5. Na última rodada, Vasco e Melgar no dia 27 de maio, valendo a vaga no playoff apenas. O pior é que o Vasco leva a sério, só que mesmo levando a sério tá essa... Nossa. O time do Vasco... Se salva lá um cara chamado Verrete apenas, como eu gostaria de ver ele no meu time. O Léo Jardim também. É bom, o bom. Vasco... Bom. Olha, infelizmente o desfecho pra torcida vascaína aí no final da temporada vai ser bem trágico, tá? Não queria falar nada não. Mas até que ontem o Vasco jogou terça-feira contra o Lanús, né? Deu pra ver o time do Vasco saindo, jogando ali no sistema defensivo, alguns resquícios de dinismo, né? Vamos ver se o Diniz consegue, né, mudar esse Vasco, que tem bons jogadores, mas que precisam ser potencializados por um técnico bom, né? Eu acho que o Diniz é um bom técnico pra potencializar esses ativos aí do Vasco. Para fechar grupo H, que também tem um brasileiro, tem o Atlético Mineiro, só que a quinta rodada, tem os 2 jogos hoje, quinta-feira. Cienciano líder com 6, invicto. Atlético Mineiro 5, Caracas 5 e Kiki 4. Detalhe, o Galo pega então agora o Caracas, confronto direto. Pode terminar a rodada em primeiro, mas não depende só de si para isso. Depende de um tropeço do Cienciano. Última rodada, aí sim, jogo que vale a primeira posição, Galo e Cienciano em Belo Horizonte. Tudo pode acontecer nesse grupo, né, Luciano? Mas o Galo vem dando muito vacilo nesse grupo. O Galo é o time que tem o melhor elenco dessa. Pra mim, o Galo era muito favorito para ser campeão da Sul-Americana. Quando tava todo mundo zerado. E o Atlético vem perdendo jogos inacreditáveis, né? Tomou a virada do Iquique na última rodada e. Assim, tá muito difícil dizer o que vai acontecer, até pela proximidade dos 4 times, né? O quarto a 2 pontos do primeiro. Mas hoje eu diria que, pelo momento que vive, eu acho que eu apostaria no Iquique classificando. O Iquique em primeiro e o Cienciano em segundo. Você vê que o grupo é nivelado por baixo quando o primeiro colocado em 4 jogos tem 6 pontos. É pouco, né? É muito pouco. É muito pouco. Papelão do Atlético, eu acho que dentre os 4 times é para ser o melhor. Mas não vai. Esse time do Atlético não vai no brasileiro, não vai aí. O Mineiro também foi com uma dificuldade tremenda. O detalhe é assim, o Galo mostrou um pouquinho da força dele naquele jogo contra o Fluminense no fim de semana pelo Brasileiro. Um jogo cheio de tensão, com gols no fim, mas a vantagem pro Atlético são 2 jogos em casa agora. Né? Pode fazer 6 pontos e garantir a primeira posição no grupo. Essa foi a Copa Sul-Americana. Nosso tempo tá pela boa. Bem rapidinho, gurizada. A gente falou bastante do Futebol Clube Cascavel na última segunda-feira. Enfim, hoje o time já viajou então para fazer esse jogo decisivo contra o Monte Azul. Dá para voltar de lá com 3 pontinhos? Vencer a primeira fora de casa, Thiago? É possível. O Monte Azul se mostrou ser um time que não tem muita força, a gente vê até pela posição no grupo, não tá tão distante do Cascavel ali. Assisti o jogo contra o Cianorte e digo que não tem muitos jogadores de se encher os olhos. Acho que dá pro Cascavel voltar, se não com uma vitória, com um ponto lá de Monte Azul Paulista, já tá muito bom. Fato que talvez possa incomodar o Cascavel, a torcida do Monte Azul, que ela gosta de apoiar o time. Eu vi que no último jogo muita gente foi no estádio. Não peguei a renda, mas tinha muitas pessoas assistindo. Então, e faz impressão um pouco na arbitragem por ser perto ali, né? Então, talvez seja grande dificuldade assim, mas por jogador por jogador, acho que os 2 times são muito, muito parecidos. Eu não digo que é obrigação ganhar, mas eu acho que dá pra vir com os 3 pontos sim. O time Cascavel acho que é pouco superior ao Monte Azul no elenco, e o jogo passado mostrou que tem uma possível ascensão aí. Se manter a mesma disposição apresentada contra a Inter, a possibilidade é boa. A possibilidade é boa. O problema é jogar fora de casa, né? Tem sido um dogma na cabeça do Cascavel. Então, não sei. Dá pra voltar com os 3 pontos, mas sempre tem um mas, né? Sempre tem um mas. Cascavel que você destaca então na edição de sábado da Gazeta do Paraná, projetando esse jogo contra o time paulista lá em São Paulo, abertura da 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Já que estamos de Cascavel Futsal, bem rapidinho também, gurizada, sexta-feira de clássico. Pato Futsal e Cascavel Futsal. Obrigação ganhar.
Nossa senhora. O Pato tem incomodado ultimamente, né? Tem incomodado. Se o Cascavel não ganhar, olhei lá. Mas brincadeiras à parte, joguinho chato, né, Luciano? Jogar no Dolivar Lavarda é um saco. Difícil. É um saco. E a gente tem tido problemas com o Pato, principalmente jogando lá ultimamente. O ano passado... Foram 2 eliminações em mata-mata no Paranaense de 2023 lá na semifinal e na Liga do ano passado, também, nas oitavas. Lá também. O Pato deu uma reabilitada no último jogo, mostrou certo futsal ok no último jogo da Liga, mas segue numa temporada ruim, principalmente na Liga. Esse jogo aí, Cascavel ganhar, se eu não me engano, assume vice-liderança. Talvez até a liderança, porque eu não sei como que tá o Marreco. Na verdade, assim, hoje o Marreco é o líder com 22 pontos, mas o Marreco tem uma vantagem em termos de Paranaense, que é um alto volume de gols, o que lhe rende um índice técnico bom. Então, dificilmente o Marreco perca a liderança. O Marreco tem um jogo agora nesta rodada, ele joga também na sexta-feira, não lembro contra quem agora, mas tem a possibilidade de manter essa liderança. De fato, Cascavel Futsal e Pato, ambos com 19 pontos, o Pato tem um jogo a menos. O Pato ainda está invicto no Paranaense, mas tem um jogo a menos, e o Cascavel, se vencer ele, no mínimo, ele ou dorme na vice-liderança isolada, ou de repente um tropeço do Marreco, ele pode até igualar na questão pontos ali com os dois passarem a dividir a liderança do estadual. São 8 jogos de invencibilidade, né? Cascavel chegou a 10. 10? 10 jogos. 10 jogos. 10? 10 jogos. 10 jogos do Marreco, verdade. 10 jogos contra o Marreco. Uma O momento é bom. sequência. Momento é Boa bom. sequência, Momento momento é bom. ótimo. E o Pato vinha sofrendo na liga, mas tinha. Sim, que o Pato fez uma gordura, boa né? arrancada no Paranaense. Tanto é que ele, mesmo ele tendo um jogo a menos, ele tem essa boa pontuação. Mas não enfim, teve jogos difíceis no Paranaense também, né? Pegou aquela gurizada que tá sim. lá embaixo nesse agora começo. começa a cruzar com os mais. Tendo os clássicos pela frente. Então amanhã, sexta-feira, 8h05 da noite, tem Pato Futsal e Cascavel Futsal. Inclusive o canal da Serpente Tricolor vai mostrar o jogo ao vivo. Me irrita profundamente 8h05 da noite, sabe? 8h05, né? Também não consigo entender, mas enfim. É bom, né? Definição do time da casa nesse caso. Considerações finais para vocês dois. Bom, eu destacar aqui, não dá pra gente falar tão a fundo da Série B, né? Mas falar sobre a pontuação dos times paranaenses, todos com 10, até parecido o saldo de gols, né? De Atlético e Operário, os dois com menos 1 de saldo. Só o Curitiba que tem mais 1, então... Mas tudo embolado, né? Tudo embolado. Tudo embolado, 8º Curitiba, 9º Atlético, 10º Operário. Também falar sobre a Série D, ontem teve... A gente... Vamos criar uma situação aqui da gente ficar... Eu lembro que quando tinha um impostômetro pra ver qual que era o número do imposto, né? Estava alto. Media baixo, por ano isso. Vamos criar um maitômetro. Maitômetro. O Maitá tomou mais 5 gols ontem. Chegou a menos 15, 10, tomou 10 gols, 15 gols. Em quê? 4? Essa foi a abertura, acho que da quinta rodada, então, se ele já entrou. Não, era o jogo adiado. Adiado? São 4. Quatro São jogos, 15 gols. O maitômetro aí tá muito forte. 5-1 ontem pro Trem sobre o Maitá, com o gol do Aleilson. Aquele de 2005 que jogou no Flamengo. Interminável o Aleilson, inclusive. E teve final do Maranhense também. Imperatriz e o Maranhão Atlético Clube 0-0. O jogo da volta dia 17. Aí, Maranhão e Imperatriz. 2 times que estão na Série D também. Esse tipo de informação você só vê aqui no Gazeta Esporte Clube, tá? Essa pontuação dos times paranaenses na Série B mostra que o futebol paranaense é 10. É nota 10. É isso. Nota 10 pro Bruno agora com isso. Gente, segunda-feira a gente volta. Aí sim, vai ter uma segunda-feira cheia, porque tem Paranaense da Série Ouro, tem rodada do Brasileirão, rodada de clássicos, inclusive. Deus me livre. Deus me livre. Pra quê, né? Tem Série D do Campeonato Brasileiro, então segunda-feira a gente tem encontro marcado aqui no Gazeta Esporte Clube, nosso Gcast, o podcast da Gazeta do Paraná. Ótimo fim de semana pra você.